Olá, galerinha do bem. Vamos para o nosso quinto momento juntos, a quinta aula. E vamos lá dar uma olhadinha no que nós vimos no último momento da aula passada, né? Na aula passada, nós vimos um pouco de conceito sobre iluminância de interiores, né? Não vou gastar muito tempo, mas é importante relembrar é importante para conseguir progredir na nossa disciplina. Então, existem alguns conceitinhos bem básicos na parte de iluminância, que são eles, né? Nós falamos um pouquinho. Principal conceito voltado para a iluminância, e hoje nós vamos bater nessa teclinha. Qual é? Normas. Iluminância. O que é iluminância para mim? A iluminância para mim é quando eu olho lá, eu consigo ver as coisas bem, eu consigo enxergar, consigo ler o que está escrito na parede, eu consigo enxergar o que está naquele quadro. Gente, para que existe norma? Norma é para definir padrões para serem seguidos, para diminuir o que é subjetivo, tá? E trazer mais para o lado do engenheiro. O que engenheiro gosta? Engenheiro gosta de números. Engenheiro gosta de definição. É isso e pronto. Então, é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho, as definições do que é, como definir um projeto de iluminação, né? Baseado no quê? E o que define o que é bom, o que não é, o que precisa, o que não precisa. Inclusive, na aula passada, nós já falamos sobre a medida, né? Aqui eu estou no escritório de novo. Novamente está aqui. Um equipamento muito usado dentro dessa parte, né? Desse pedaço do conceito da nossa disciplina chamado projeto de iluminação. Esse é um luxímetro, que ele vai fazer a medida. E através dessa medida, eu vou conseguir o quê? Então, está aqui, ó. Eu ligo o meu luxímetro aqui. Eu vou fazer uma medida, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou medindo 345 lux, né? Então, tá aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. 345 lux. E aí, eu vou fazer o quê? E aí, esse valor é bom, ruim, tá dentro ou tá fora? Quem fala sobre isso? Professor. É a Norma! É ela, nossa querida Norma! Ela vai nos ajudar a resolver, ela vai falar qual que é o valor adequado para um escritório dentro do padrão meu, que é um escritório de engenharia, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre normas, tá? Como eu disse, né? Só começar a gravar, atrai o pessoal entrando, mas faz parte do show. Nós vamos falar um pouquinho que existe norma para a iluminação de interiores, a 5413, que nós já vimos que ela teve um upgrade, né? A iluminação terminologia, 5382, que é o método de ensaio que se faz isso, e, na verdade, o upgrade desses 3 pontos veio ser o quê? Veio ser substituído por 8995.1. Nós vamos falar um pouquinho da 5413 e, na sequência, nós vamos passar para 89951 e fazer alguns exercícios, dar uma olhada na norma e, pelo menos, criar uma familiarização. Né? Você fala assim, você já ouviu falar a norma? Já. Você já viu a norma? Já. Você sabe os detalhes? Não. Por isso que ela existe, eu posso consultá-la, né? Então, essa é a ideia. Então, na aula passada, nós vimos alguns conceitos que são importantes. Por quê, professor? Inclusive porque esses conceitos estão intrínsecos na norma, eles estão imersos na norma, eles estão contidos na norma. Então, para que você consiga entender a norma, é preciso ter alguns conceitos, principalmente conceitos relacionados à física, tá? E é muito interessante, porque a parte de iluminação está associada até com a NR17. Ergonomia do trabalho, professor? Sim! A norma regulamentadora, a NR17, que trata sobre ergonomia no trabalho, ela cita a parte de iluminância, para algo importantíssimo, tá? Para a parte de segurança do trabalho, que incluindo a parte de ergonomia, tá joia? Aí, dando continuidade, não vou bater em tudo, né? Nós falamos sobre luz, falamos sobre fluxo luminoso, aqui o luxímetro, né? Tá aqui, o meu é um pouquinho diferente, e aí a gente falou um pouquinho, né? A unidade, né, do luxímetro é o lux, tá? Falamos um pouquinho do como medir, né, a norma, tem uma norma até para fazer o procedimento de medida, falamos um pouquinho sobre a questão da reflexão, algo extremamente importante, né? É um conceito que nós vemos na física, mas é um conceito muito relevante para locais onde eu vou projetar a iluminação.
Então, eu fiz um desafio na aula passada, vou falar de novo. Não sei se vocês já entraram no local onde ele está no reboco, está no chão batido, uma construção chão batido, reboco. Você entra, você tem uma sensação de um certo espaço. Quando você entra naquele lugar, ele pôs um piso, um porcelanato clarinho, pintou as paredes de branco, né? O teto de branco neve, cara, muda a sua percepção, a sua ideia, a sua visualização, a impressão que dá que fica mais amplo. E isso se dá pelo quê? Inclusive pelo coeficiente de reflexão dos materiais, inclusive pelo coeficiente de reflexão das cores envolvidas, tá? Então, se você entrar num ambiente, numa sala branca, tá? Piso branco, teto branco neve, né? Super branco. E depois você entrar numa sala exatamente igual, com as mesmas medidas cravadas, só que a sala toda escura, tipo dark, teto preto, paredes marrom escuro, piso cinza escuro, o que vai acontecer? Você vai ter uma sensação diferente, principalmente de amplitude. Isso tem a ver com a iluminação, isso tem a ver com o coeficiente de reflexão e provavelmente se você tiver a mesma iluminação para esses dois tipos de sala, você vai achar o quê? Que na hora que você entrar na sala escura, você vai achar que a iluminação é pior. Você provavelmente vai entrar na sala escura e vai olhar e falar, eita, essa lâmpada não está boa, não. Não ficou bacana aqui, não. Por quê? Por causa do conceito de reflexão. Então, as cores das paredes, os objetos, os materiais, eles ajudam no projeto de iluminação? Sim, professor! Sim, a resposta é essa, tá? E, continuando, então, nós falamos um pouquinho sobre tipos de lâmpada, tá? Ai, apertei aqui. Tipo de lâmpada. Aqui nem aparece a lâmpada de LED. A lâmpada de LED ainda vou apresentar para vocês. Para quê? Para falar um pouco dos 4 principais. Tem mais características? Tem mais características. Na aula passada eu até mostrei algumas lâmpadas para vocês. E espero com muito assim, energia mesmo, com muito desejo, que eu tenha motivado vocês a comprar lâmpada de modo diferente. Como assim, professor? Você está louco? Eu queria muito que vocês, ao irem comprar uma lâmpada para casa de vocês, agora vocês começassem a analisar as características, sendo uma delas eficiência energética, desculpa. Outra, a temperatura de cor, tá? Outra, a temperatura de cor, que a gente já falou. A outra, o IRC, que é o índice de reprodução de cores, tá? E, por fim, a questão da vida útil, em horas, tá? Aqui já tem a lâmpada LED, né? Eu inseri a lâmpada LED aqui. Então, aqui, essas 4 características, elas são muito importantes. Tem outras características? Sim, professor, mas essas 4, elas meio que resumem um projeto básico de iluminação, né? Caso vocês tenham curiosidade, gostem dessa área, vocês vão poder se especializar numa pós-graduação específica, onde vocês vão ver uns detalhes, né? E vão aprender a calcular de uma forma bem mais detalhada. Nós vamos ver de uma forma mais abrangente e os cálculos também de uma forma mais abrangente. Mas aqui, colocando alguns pontos muito importantes da lâmpada, né? Por exemplo, rendimento. Nós falamos na aula passada da incandescente. Podemos citar outra, por exemplo, a fluorescente, que é uma lâmpada também mais antiga, né? Ela vai de 50 a 80 lumens por watt, que é a próxima, o máximo dela, o melhor ponto dela é aonde a LED começa, tá? Outra coisa interessante, o rendimento da LED é o melhor de todos. É só você olhar aqui embaixo, ó. Olha, vapor de sódio. Tá? Vapor de sódio também tem um rendimento muito bom, tá? Um rendimento muito bom. Porém, contudo, todavia, entretanto, você olha o rendimento da vapor de sódio, mas aí você vê na vida útil. A vida útil da vapor de sódio é praticamente a metade de uma lâmpada de LED, que não se compara à vida útil de uma lâmpada incandescente, que é muito pequeno. Muito pequeno perto do quê, né? Claro, comparação, tá, gente? A gente só fala menor ou maior comparando, né? Comparando, por exemplo, a lâmpada de LED, tá? E aqui nós temos os outros tipos de características, porque, nossa, eu vou comprar a lâmpada, eu vou fazer um novo projeto de iluminação, o que importa é a eficiência elétrica, o que importa é a vida útil, é isso que importa. As pessoas da parte elétrica, às vezes, falam muito nisso e pensam muito nisso, mas isso não é verdade. Não é só isso que importa, tá? Em muitos casos, você tem que considerar, na verdade, todos eles, né? Mas em alguns casos eles não são tão importantes. As 2 características, IRC e temperatura de cor.
tá? Fazem muita diferença. Atenção, muita diferença. As duas características de uma lâmpada, ao contrário que muitos eletricistas acham, não é só o rendimento e a vida útil, que é as duas que são mais faladas, né? Rendimento e vida útil. Né? Economia de energia e economia para eu trocar a lâmpada, ela demora para queimar. Não, tem o índice de reprodução de cores, tá? E a temperatura de cor, beleza? Que, como nós vimos na aula passada, inclusive, influencia o quê? Influencia como a pessoa se sente, a questão de sentir mais assim, ai, vontade de dar uma descansada, ou, vamos lá, vamos para cima, vamos fazer, ficar agitado. A lâmpada, a iluminação, ela tem esse poder de influenciar o ser humano para ficar mais agitadão, enérgico, ou ficar mais relaxado, mais, ai, vamos assistir um Netflix, entendeu? Então, isso tem tudo a ver com o que nós estamos estudando e também com a questão da percepção de objetos, a percepção de imagens. IRC, temperatura de cor. Show! Professor, o senhor falou grego. Tá bom, então vou mostrar exemplos, né? Por que não mostrar exemplos? Os exemplos são esclarecedores. Vamos só achar eles aqui. Minutinho. Então, vamos lá. Vamos primeiro para temperatura de cor. Então, tá aí, ó. Acreditem ou não, tá? Acreditem ou não. Aqui, ó, nós temos o mesmo cenário, tá? Esse quadro, essa parede, essas coisas aqui, são a cor da pintura é a mesma aqui, que é a mesma aqui. Ô, professor, você está de zoeira comigo. Não. Isso tem a ver com o quê? A característica temperatura da cor, tá? Temperatura da cor, que por sinal é o inverso, né? Quanto maior a temperatura, mais frio é. Quanto mais baixa a temperatura, mais quente é. Dá a impressão de ser assim, frio, voltado para coisa mais clara, quente, uma coisa mais amarelada, mas é essa a ideia, é um pouco invertido da nossa razão de calor mais alta temperatura, frio mais baixo. Mas, enfim, olha que louco, gente. Essas figuras são muito importantes justamente para mostrar isso para vocês. Olha que louco. Não parece que são 3 cenários distintos? O que vocês me dizem? Para vocês, se vocês não conhecessem a parte, esse conceito de temperatura de cor, vocês iam falar que isso aqui são exatamente, isso aqui é o mesmo cenário, igualzinho, é o mesmo quadro, é a mesma cor dessa parede pintada? Doido pra caramba, não é mesmo? Ninguém nem se pronunciou. Tá bom. Espero que estejam ligados comigo. Estejam vendo, pelo menos, né? Tá todo mundo vendo? Aqui, esse aqui que eu estou mostrando, importante perguntar. Nenhuma sinalização. Não, estou vendo aqui, tranquilo. Realmente é bem distinta. E quando você bate o olho assim, você vê até, parece que são quadros diferentes, né? Cores diferentes, um chama mais atenção, um parece que é verde, outro parece que é azul, pra você ter uma noção, quando você olha do primeiro para o último, né? Obrigado, João! Obrigado! Eu vi também os outros que comentaram lá e escreveram. Isso é bom, compartilhem comigo, senão eu fico achando que eu estou falando com a parede só. Tudo bem com a parede mais branca, a parede mais amarelada, mais azul mesmo, né? Gente, isso tudo é efeito de uma característica da lâmpada. Isso é muito louco, né? Aqui nós estamos com um tipo de iluminação específico, apropriado para, no caso aqui, um quadro, né? Uma exposição. Isso é conceito, isso é instalações elétricas, conceito de iluminação, mas não paramos por aí, vamos lá, vamos para o segundo gráfico só de temperatura de cor. Tá? Aqui nós colocamos os dois extremos, tá? O 6.000 e o 3.000, para ficar bem, para aproximar os dois extremos de temperatura. Olha que doido. É muito bacana, gente. E aí, eu volto a dizer, você consegue, vamos dizer assim, meio que alterar a percepção do olho humano. Concorda comigo? Aqui eu estou conseguindo gerar uma percepção e aqui eu estou conseguindo gerar outra percepção. E isso mexendo só com iluminação. Bola para frente, porque é muito bacana. Vamos para o outro conceito.
índice de reprodução de cores, tá? Vamos lá. Olha aqui. Se eu tenho um índice de reprodução de cores número 70, é mais ou menos isso. 80, mais ou menos isso. 90 é mais ou menos isso. E é bacana, é claro, desse para esse é pouca diferença, mas se você olhar desse aqui, ó, olha aqui, agora olha lá embaixo. Olha principalmente o amarelo, que é mais vivo. O amarelo com amarelo. É a mesma foto, tá, gente? Aqui eles pegaram uma caixinha de lápis de cor para ficar bem evidente, ó. Olha aqui, amarelo com amarelo. Amarelo com amarelo. Tá? Vermelho com vermelho. Percebe? Consegue ver a diferença? Aqui nas roupas a diferença também existe, tá? E aí, como eu disse para vocês, gente, uma loja de roupa, de grife, ela não pode ter uma iluminação qualquer. Ela precisa o quê? Enfatizar. Ela tem que dar vida. Para quê? Para a pessoa querer pagar por aquilo lá. Mas vamos ver um outro aqui também. Um outro diferente. É que nós temos um índice de reprodução de cor que vai ficar ainda um pouco mais evidente e o amarelo sempre se destaca mais. Então, nós temos o guarda-chuva, nós temos os 60 aqui, desculpem, índice de reprodução de cor de 60, 80 e 90, tá? E aí a gente consegue ver, olha a diferença, olha a diferença, olha a diferença. Olha aqui esse roxo para esse roxo de cá, esse azul para esse azul de cá. O amarelo, não tem nem o que falar, né? Aqui está amarelo, aqui está um bege claro, né? Então, gente, é muito importante que vocês entendam as características. E por que eu coloquei essas duas características? Repetindo, a maioria das pessoas escolhem LED porque baixa consumo. E de lambuja recebem o quê? Vida útil prolongada. Muita gente nem sabe que lâmpada LED tem vida útil longa. Ela quer só o consumo, baixo consumo, mas a verdade é que a lâmpada LED, sim, ela dá esse conjunto muito bacana de quê? Baixo consumo e vida útil alta. Mas não é só isso que importa no projeto de iluminação. Você precisa entender um pouquinho mais sobre índice de reprodução de cor, que aqui tem a ver com as cores, e temperatura de cor, que também influencia as cores, tá? Mas ela dá a questão dá um pouco também de vida, mas um pouco dessa questão de expressão, né? Um pouco mais da expressão, e como a lâmpada traz vida, mais para o branco, tá? A temperatura de cor. E aquela questão de ser mais assim, o cara ficar mais esperto, mais ligeiro, ou um negócio mais indo para o amarelo, amarelado, para um negócio mais aconchegante, tá? Então, beleza até aqui, galerinha? Sussa, então. Então, vamos andar mais um pouquinho aqui, que nós vamos fazer uns exercíciozinhos aqui para a gente ver se todo mundo está ligado na aula do professor Rodrigo, falando sobre o que é uma boa iluminação. Na verdade, ela tem a ver com segurança, né? As pessoas têm que ver, iluminação tem a ver com o sentido da visão, óbvio, né? Se movam com segurança, desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente. Cara, isso aqui é muito importante. Nós vamos começar a tratar disso agora, com os exemplos, né? A iluminação, nós falamos disso na aula passada, foi muito bacana, teve pessoas que citaram exemplos práticos, né? A iluminação, ela afeta a eficiência do trabalho dos colaboradores. Semana passada foi citado exemplos desse, muito show, agradeço. Toda vez que você tiver um exemplo, cite, comente, enriqueça a aula. E ela afeta sim. Inclusive, a segurança ela pode causar fadiga visual, tá? Se você está se esforçando, sabe quando a pessoa começa a fechar o olhinho assim para enxergar? Isso vai gerando fadiga, isso gera até dor de cabeça, gera desconforto. A falta de iluminação gera o quê? Perigo, problemas de segurança do trabalho, né? E como que eu vou fazer uma iluminação? Precisa ser sempre natural? Não, mesmo de dia pode ter o apoio do artificial, né? Ou natural, artificial, ou o conjunto, a combinação das duas, né? Que é igual a atenção para quantidade e qualidade. Muitas pessoas acham que é só a quantidade de iluminação, mas não, tem a ver com a qualidade, tem a ver com o projeto, tem a ver com... Você quer uma iluminação distribuída? Você quer uma iluminação distribuída com pontos específicos de iluminação dedicada? Projeto, gente. Isso é projeto. Isso faz toda a diferença, tá bom? Embora seja necessária a provisão de uma iluminação suficiente em uma tarefa, em muitos exemplos,
A visibilidade depende da maneira pela qual a luz é fornecida, das características da cor, da fonte de luz e superfície em conjunto com o nível de ofuscamento do sistema. Isso aí eu ia falando, né? Por exemplo, eu estou com uma mesa aqui que é marrom. Ela tem um certo índice de reflexão. E a questão da iluminação que ela vai ter um efeito. Se eu tivesse com uma mesa branca, né, daquele material, esqueci, branco que reflete muito, ia ter outra sensação, tá? Aí, só relembramos a iluminação boa na NR17, né? Ela cita um artigo, fala em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. Aí falamos um pouquinho sobre os critérios, né? Quais são os requisitos para a tarefa visual? Você vai fazer movimentos delicados? Eu vou consertar um equipamento eletrônico. Vou precisar ver o detalhe. Não, vou movimentar caixas de papelão. Requisito, gente, requisito. Eu vou ter que ver um código de barra desse tamanhozinho. Vou ter que ler o código de barra desse tamanhozinho. Não, no meu eu tenho que identificar se a caixa de 1 metro por 1 metro é azul ou vermelha, ou amarela. Gente, requisitos. A gente precisa saber. A iluminação é boa? Sim ou não? Depende. Muita gente fala que depende na resposta. Pior que para projetista muitas vezes a resposta. Porque depende do contexto, tá? Depende do nível de segurança exigido. Eu vou trabalhar num galpão logístico, se eu cair, eu vou poder ter o risco, é claro, né? Queda no mesmo nível, você pode machucar o braço, você pode machucar a cabeça. Mas, em contrapartida, se tiver aquela iluminação no lugar elevado, aí é queda de outro nível, é diferente. Se você estiver num ambiente onde tem pontos de calor, pontos de eletricidade, percebe? A segurança, o nível de segurança muda, fica mais rigoroso, tá? Aspectos psicofisiológicos, assim como conforto visual e bem-estar, tudo afeta, né? E como você está trabalhando com isso, economia, que a gente falou, experiência prática, muito importante, né, do projetista, tá? Agora, exemplo de fixação. Então, chegamos, tá? Até aqui era só um remember, sabe? Dá uma olhadinha para trás. Na aula passada eu fiquei gravando para vocês, fiquei devendo para vocês os exercícios de fixação. Por quê? Se nós dar aula, acho que o pessoal já estava meio cansado, e eu falei muito na cabeça de vocês, né? Então a gente deixou para a gente fazer o esquenta com os exercícios agora, aqui nessa aula. Então vamos lá, para os exercícios agora. Então vocês têm esse material, nós acabamos de dar uma retomada, tá? Vamos só repassar aqui, porque o exercício eu vou pedir para vocês exatamente as características. Então, anote aí. Por favor, anote aí quais são as características que vocês vão comentar comigo, tá? Vocês vão falar de rendimento, tá? Vou até anotar aqui junto com vocês, ó, rendimento. Vocês vão falar de vida útil. Vida útil. Vocês vão falar de IRC, índice de reprodução de cores e temperatura de cor. Tá bom? Então, tá lá. Anotem essas características aqui. Vou colocar para vocês aqui no comentário, no chat. Então, vamos lá. Rendimento. Vida útil. IRC, que é o índice de reprodução de cor. E a temperatura de cor. Tá. Baseado nessas 3 características aqui, vamos para o exemplo de fixação. Vamos lá. Eu vou ler, depois eu encolho de novo a tela. Seja uma empresa logística de muito grande porte na região de Extrema, que possui um super mega ultra master galpão de 450 mil metros quadrados. É a vida de galpão. Gigantesco. A empresa possui um sistema de iluminação deficiente, foi identificada essa deficiência, e precisa ser revisto, precisa ser retrabalhado, precisa ser reprojetado. Na verdade, precisa ser, primeiro passo, analisado com o quê? O laudo de luminância, tá? Depois, revisto o projeto, olhando, logicamente, a norma. Comente as características de iluminação, colocando em ordem de relevância para o projeto de iluminação do ambiente. Justifique a sua resposta. O que eu quero saber?
Professor, Nesse galpão... Oi. só me tira uma dúvida, eu entrei agora, tive um problema. Eu tenho que levar em consideração, quando eu vou fazer o cálculo de lumens, quando é logística, as longarinas, porque ela faz sombra, né? Você fala longarina... Porta-pallet. Ah, porta-pallet. Obrigado. Tem que ajudar o professor. Eu já estava pensando em outra coisa. Faz sim. Faz diferença. Silas, muito bem colocado. O Silas está comentando sobre a questão dos obstáculos, né? Os obstáculos, eles, inclusive, eles influenciam a eficiência da iluminação. E, normalmente, o projeto ele é feito em cima dos obstáculos, mas até onde eu entendo pouco, o Silas pode ajudar e outras pessoas que trabalham com logística podem me ajudar. Os porta-pallet, às vezes, mudam de lugar, não sei, aparentemente eu já vi lugares que mudaram de lugar, e aí, quando mudam de lugar, eles podem prejudicar o projeto de iluminação existente, né? Mas, sim, Silas, deveria considerar os porta-pallets, né? Eu estou enxergando, pelo que eu estou enxergando, você me corrija se eu estiver errado, você está falando os porta-pallets, né? Os corredores, e aí geram os corredores, onde você tem acesso aos porta-pallets e os locais onde estão armazenados, por exemplo, no galpão logístico. E aí, se a pessoa desloca esse porta-pallet de lugar, aí você tem um problema nos corredores. Então, normalmente, galpões muito grandes, isso é fixo, tranquilo. Eu já vi galpões menores, onde que eles meio que mudaram a dinâmica, o layout do porta-pallet, o layout de depósito, e sem pensar no quê? No projeto de iluminação, e aí ficou deficiente. Ficou uma linha de iluminação em cima do porta-pallet, e não no corredor. Foi isso, mais ou menos, a dúvida, Silas? Isso, porque aí então você considera como se cada corredor tem que ter a fileira de lâmpada. Não pode ser, por exemplo, quando você tem a área aberta, a lâmpada vai ficar bem longe uma da outra, né? Isso, essa é a ideia. Você precisa considerar o ambiente que você está fazendo o projeto. No caso, normalmente não é muito necessário a iluminação em cima do porta-pallet, na maioria dos casos, né, que eu conheço, mas isso é exigência do fabricante, caso a caso, e ele vai falar onde é a maior necessidade, você vai fazer um estudo e vai fazer o projeto baseado nisso, inclusive com, vamos dizer assim, né, vamos considerar o porta-pallet um obstáculo, entre aspas, né? Mas, enfim, na opinião de vocês, a super opinião de vocês, num galpão logístico, pensa, vamos pôr um cenário de galpão logístico, vai lá. Galpão logístico com o seguinte cenário, é só caixa de papelão, marrom. O que você precisa ver na caixa de repente, uma letra garrafal, assim, sei lá, gigante, tá? Então, não precisa ver detalhes, não tem detalhes, todas as caixas da mesma cor. Foco dele é a iluminância ali simplesmente para o deslocamento das empilhadeiras elétricas. Tá. Primeira coisa, qual seria a ordem de importância dessas 4 características? Tirando a questão do lux, né? O lux, nós vamos... a lâmpada tem uma capacidade de um fluxo luminoso, que isso vai gerar o lux, né? Isso tudo a gente vai aprender no projeto, né? Então, tem a ver com a potência, tá? E, claro, isso é muito importante. Nesse caso que eu estou falando, talvez poderia entrar até em primeiro lugar. Mas esqueça isso por enquanto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre potência e fluxo luminoso. Mas, por enquanto, só pensando em rendimento, vida útil, índice de produção de cor e temperatura de cor. Qual seria a ordem, na opinião de vocês? Podem falar ou escrever aqui no cantinho da alegria. Rendimento? Tá, vamos lá, o Silas colocou. Vou pôr a sua sugestão aqui, Silas. Rendimento, depois o segundo. A segunda característica que você falaria. Vai na ordem que está no seu coração aí. Junto com o rendimento vem qual? IRC. IRC, depois... Vida útil e temperatura. Tá bom, vida útil, fim, temperatura. Tá, alguém levantou a mão. Acho que foi o Gabriel. Fala aí. Ou escreve aí.
Nenhuma mais? Ah, o Éder falou. O Éder falou, IRC. Beleza. Quem mais? Quem mais fala aí? IRC, Éder, qual é a ordem das outras? IRC seria a primeira, nesse caso. Na ordem as outras, vocês... Mais ninguém sugere? Temperatura. Beleza. IRC, temperatura, e depois vem rendimento e vida útil, ou vida útil e rendimento. Gente, vai lá, então. Pay attention em mim. Vida útil, rendimento e vida útil. Beleza, show. Obrigado, Silas. Obrigado, Éder. Gente, aqui eu tentei dar um exemplo, e eu tentei colocar um exemplo que, de repente, não tenha ficado muito claro para vocês, mas o próximo exemplo vai ficar um pouco mais claro como extremos, tá? Vou falar de extremos. Dentro de um galpão logístico, pensando na movimentação de caixas de papelão, onde você tem escritas de, vamos supor aqui, uma escrita, né, bem maior que isso aqui, uma escrita garrafal, uma escrita bem grande, e é só marrom, que é a caixa, e preto, que é a escrita, o que eu diria para vocês, na minha humilde opinião, se eu fosse fazer um projeto? Eu não me preocuparia nem com o índice de reprodução de cores, porque marrom pode ser marrom escuro, marrom claro, tô nem aí, o cara vai pegar as caixas da papelão, ele não tá ligando se a caixa tá mais escura, tá mais clara, ele só tá deslocando isso, tá? A temperatura de cor eu falei que tem aquela questão da pessoa ficar mais, né, ligadona, a pessoa ficar mais relaxada, com certeza. Tem essa questão, pode influenciar, mas aqui nós temos um galpão logístico onde são poucas pessoas trabalhando, né, são, teoricamente não, né, 450 mil metros quadrados que eu coloquei, são muitas empilhadeiras, mas teoricamente são as empilhadeiras que estão disponibilizando de luz artificial, elas também têm o seu farol e toda essa questão que ela também ajuda, né? E ela vai ter uma iluminação específica para o trabalhador dentro da empilhadeira vai ter uma iluminação dentro da cabine dele, tá? E vai ter o farol lá, etc., para ele enxergar. Então, eu não colocaria tanto assim o IRC, nem a temperatura de cor. Eu colocaria, na minha opinião, primeiro lugar, rendimento, sim, por causa de economia. Não sei quantos de vocês lembram, mas teve uma época aí que da eficiência energética. E quando a lâmpada LED bombou, né? Até como chama? A Unicoba, que agora é a LED Star, né? Ela cresceu muito nessa época, porque ela começou a vender muito lâmpada LED. E por causa de quê? Eficiência. As lâmpadas estavam queimando, eles estavam fazendo projeto. Como que eu posso melhorar a eficiência da minha fábrica? Então, você pode melhorar a eficiência da sua fábrica nos grandes equipamentos, né? Claro, óbvio, os grandes equipamentos, eles que fazem toda a diferença, mas, contudo, todavia, entretanto, você pode aumentar a eficiência, por exemplo, da iluminação também. Se você trocar, nós já vimos lá, por exemplo, uma lâmpada, vamos usando os extremos, né? Uma lâmpada incandescente para uma lâmpada LED dá milhares de vezes o consumo, né? Milhares não, dezenas de vezes, desculpa, né? Milhares de vezes é a vida útil. E aí o primeiro ponto é a questão do quê? Do consumo. E o segundo ponto relacionado a din-din é o quê? Rendimento, que ele vai gastar mensalmente menos, e vida útil, por quê? Vida útil é o quanto aquela lâmpada vai ficar lá em cima. Aí você fala assim, é o quanto ela... mas as lâmpadas, por exemplo, LED são mais caras. Tá, são mais caras, mas o conceito tem um conceito que chama payback. O quanto que eu consigo ter o meu dinheiro de volta? Gente, só que a economia que ela dá de energia e a demora que ela dá para ser trocada, ela consegue se pagar. Entendeu? Então, muitas empresas fizeram esse estudo para a troca das lâmpadas para lâmpadas LEDs. É claro, você precisa comprar uma lâmpada LED de qualidade, tá? Olha aqui no meu olho, olha no meu olho. Existe muita coisa ruim no mercado. Existe muita enganação no mercado, tá bom? Então, quando eu falo dessa vida útil, 50 mil horas da lâmpada LED, é lâmpada de qualidade, coisa nobre, coisa boa, tá bom? Então, isso é muito importante você saber. Porque depois alguém vende você lebre por coelho, coelho por lebre, aí você começa a falar mal da lâmpada LED. Não, calma aí, cuidado, pay attention, atenção, tá bom? Então, seria... gasta para economizar, é mais ou menos isso mesmo, Gabriel. Você gasta agora para economizar no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, né?
Então, essas duas características são muito importantes, muito interessantes. Por quê? Quando você vai fazer a troca de uma lâmpada num galpão de 16 metros de altura, e as lâmpadas, as luminárias, muito provavelmente, é claro, né, 16 metros de altura, você vai ter o rebaixo, né, as lâmpadas posicionadas mais próximas. Faz de conta que não tem. Esquece isso. Só um minutinho para esquecer, né? Faz de conta que ela está lá a 13 metros de altura. É simples assim, eu vou trocar a lâmpada, eu pego uma escada, subo lá e troco a 13 metros de altura? Não dá, né, gente? Não dá. Quem trabalha em galpões grandes sabe que tem pontos de instalação elétrica, inclusive lâmpadas, a 13 metros, na grande maioria das vezes, para trocar uma lâmpada dessa, você precisa de uma PTA, uma plataforma de transporte aéreo. Que a gente já falou sobre isso. O aluguel de uma máquina dessa por dia dá em torno de R$1.000. Para empresas grandes, beleza, a empresa consegue por mês 6, 7 mil reais para aluguel disso. Mas é dinheiro. É dinheiro para trocar a lâmpada, não é só o valor da lâmpada. É o valor do quanto você gasta de tempo para o funcionário subir lá e trocar e tudo que ele precisa para subir lá e trocar. Ele precisa de NR35, que é treinamento, tá? Ele precisa do curso de PTA. E eu sei muito bem disso, porque eu sou da engenharia de segurança, inclusive a gente ministra todos esses cursos. Então, eu entendo isso, né? Eu trabalho com isso. A questão também até de uma fábrica tem que parar uma operação para, às vezes, trocar uma lâmpada, né? Então, é um custo maior, às vezes, até esse. Muito bem colocado, João, muito bem colocado. Aí você fala assim, pode uma empresa parar uma operação para trocar lâmpada? Pode ser que uma lâmpada, não, 2 lâmpadas não, mas começar a ficar escuro. Esses dias atrás, muito obrigado pelo comentário, João, esses dias atrás eu fui contratado para fazer um laudo de luminância visando o que a gente falou na aula passada, eficiência do trabalho versus segurança, trabalho seguro, tá? A questão de estar diminuindo a eficiência da fábrica devido à iluminação não estar adequada. Muito bem colocado. Então, realmente, pode ter uma lâmpada posicionada em cima, por exemplo, de uma máquina que não tem como você trocar sem parar a máquina. E aí você vai ter esse outro problema e outro prejuízo. O Leandro fez um comentário. Compraram uma carga de lâmpadas da China para trocar na firma. Depois de um tempo de uso, tem um lugar que está parecendo danceteria. Muitas deram defeito. Infelizmente. Infelizmente, tem muita coisa mais ou menos no mercado. Muita coisa mais ou menos, né? Pelo que nós estamos falando aqui, Leandro, 50 mil horas. Faz uma continha de 50 mil horas. Vamos fazer continha de padeiro, tá? 50 mil horas, tá? Dividido por 24 horas, que é o número de dias, né? 50, mais um zero aqui. 50 mil dividido por 24, isso dá 2.083 dias. Dividido por 365 dias, isso dá 5 anos, mais de 5 anos e meio. Então, teoricamente, uma lâmpada LED, ela deveria durar mais do que 5 anos e meio, tá? Mais do que 5 anos e meio. Eu fiz um projeto recente de iluminação, a empresa, né, BR Engenharia, e nós colocamos como garantia, a empresa que fosse executar, ela tem que garantir, na verdade, ela garantiu 5 years, 5 anos de garantia das lâmpadas. Por quê? Pelo que a gente acabou de falar. Uma lâmpada de uma marca razoável no mercado, ela faz o quê? Ela garante 50 mil horas. 50 mil horas, acabei de fazer a conta para vocês, dá 5 anos e mais de 5 anos e meio. Então garanta 5 anos. Ô, professor. Oi. Mas isso daí é meio que, tipo assim, você vai lá, a empresa compra 200 lâmpadas. Uhum. Aí, beleza, os caras dão garantia de 5 anos. Uhum. Com 2 anos, se 20, 25 lâmpadas der problema, é difícil a empresa que vai atrás, que vai ter que ir atrás de nota, olhar, fazer maior burocracia. Então, é muito difícil uma empresa, eles atestam 5 anos, mas é muito difícil. A metade dá problema em menos tempo. Só que como dá esses problemas escalados, 1 hoje, 3 amanhã, ninguém vai atrás. Concordo, Silas. Eu concordo, sabe por quê? Porque eu comprei 10 lâmpadas na Eletan. Queimou uma já, LED. Tá lá a garantia. Cara, eu pus no carro a lâmpada e o recibo. A lâmpada e o recibo estão no meu carro há mais de 2 meses. E eu não parei na Eletan. Por quê? É exatamente o que você falou. Então lá, sei lá, 200 lâmpadas, aí queima, depois de 1 ano queima uma, depois de mais 1 ano e meio queima outra. Acionar a empresa por causa disso, é que o caso que o Leandro contou aqui, que foi bem dramático, né?
Nossa, lâmpada com menos de um ano aí é terror mesmo. Mas existe sim, gente, um controle de qualidade. A gente sabe, bom você ter falado, Silas, a gente está sem aluno da engenharia de produção aqui hoje, mas temos ex-alunos. Não temos, né? Engenharia de produção. Que faz o quê? É estatística, dado estatístico. Claro que num lote de 200 lâmpadas você vai ter desvio da produção. É óbvio. Isso é dado, mas teoricamente, por outro lado, the other hand, o fabricante tem que garantir. Deveria garantir, né? E o comprador tem que dar seus pulos. Mas eu concordo com o Silas, eu sei que o Leandro está falando aí da realidade de muitas empresas que a gente sabe aí. Mas vamos para um segundo exemplo. Vamos lá, para um segundo exemplo. Esse segundo exemplo... Calma aí, não foi? Foi. Agora eu queria que vocês fizessem o segundo exemplo. Então, vou dar 5 minutinhos para você pensar em casa. 5 minutinhos. Nossa, calma, deixa eu ver a hora. São 8 horas cravado. 8h05 a gente corrige. Então, o que eu quero? Seja um museu. Atenção, pay attention. Não vou soltar o tempo ainda não. Calma aí que eu vou soltar daqui a pouco. Vamos explicar primeiro. Museu, gente, o foco é diferente. Museu, obra de arte, pintura, várias cores, vários detalhes, percebe? Diferente. Seja um museu, exposição de quadros de artistas famosos na Europa. Tá lá o Leonardo da Vinci, esse povo tudo. O museu possui um público muito nobre, só rico vai nesse museu e valoriza os detalhes dos quadros. Para eles é muito importante reproduzir os detalhes, né? A beleza, as cores, tá? Determine qual a lâmpada a seguir seria mais adequada para o projeto de iluminação do ambiente. Justifique a sua resposta, teoricamente. Dentro da sua justificativa, teoricamente, você vai ter que elencar, né? Aqui eu dei 4 opções de lâmpada, mas a verdade é que você vai ter que definir qual as características mais importantes e verificar aqui, né, o que seria melhor dessas características. Então, tá, agora são 8h01, então 8h06, 5 minutinhos para vocês pensarem e justificarem. Eu quero justificativa, tá? Não é só falar qualquer, não. Quero uma justificativa aí. Oi. O exemplo anterior, qual que foi a sequência mesmo? Eu não cheguei a pegar a sequência correta da... Tá. No exemplo anterior projeto. Que eu falei para a sequência que eu falei, né? É rendimento, vida útil, depois temperatura de cor e IRC. Professor, o RC é o que mesmo, professor? Só para Índice de reprodução de cor. Índice de reprodução de cor. Ok, obrigado. Nada. Vamos lá. Vamos lá. Pensem aí.
Mais 2 minutinhos a gente já corrige. Oito e 6, vamos lá então. Beleza pura. L2, então vamos lá. Acho que é L2, porque tem uma cor mais clara. L3, L2, sim, eu acho. Acredito que o RC e a temperatura são mais importantes nesse caso aí. L2 para RC, e RC importante para destacar as cores das obras de arte, temperatura também. L3 devido à vida útil, RC, L2 e RC alto para ter boa visibilidade das cores, temperatura alta para ver mais confortável. Professor, oi. Esse 10% do IRC de 95 para 85 é uma diferença tão alta no visual? Dá diferença principalmente com relação a, quer ver, vou até mostrar de novo aqui, o exemplo que a gente tem aqui, eu gosto daquele exemplinho, IRC, foi no IRC também? Você falou que foi no IRC, né? De 80 para 90. De 80 para 90, dá um... É claro que aqui está, né, um caso extremo, né, para a gente chegar, mas dá assim uma diferencinha assim. Acaba dando uma diferença perceptível, vamos dizer assim, até para quem não é especialista, tá? Então é o L2 mesmo, professor. Isso, é o L2, tá, gente? Gente, uma coisa importante, vocês não são dessa época, a grande maioria de vocês, mas vocês já viram pessoas que escutavam vinil e escutavam CD, e eles falam que eles preferem vinil? Já conheceu pessoas assim? São as pessoas mais velhas, né? Isso não é nem da minha idade, para falar a verdade, até mais velho que eu. Mas Dizem que o vinil, a qualidade é bem melhor, né, professor, de áudio? Isso, essa é a ideia, porque o vinil, ele tem a parte ele é analógico, ele não tem a parte de conversão para o digital. Na parte de conversão para o digital, você tem uma perda de alguns agudos ou som muito graves, né? Por mais que o vinil tenha aquela parte de, né, os vinis antigos, tá, gente? É antigo. Aquele que fica pulando, fica fazendo... Não, mas vinil de boa qualidade, tá? O tocador, não estou falando disco, o tocador do vinil. Se o cara pegar um tocador fera e comparar, as pessoas, eles falam, não tem comparação. Eles conseguem perceber a diferença de um CD para um vinil. E falam, não, prefiro vinil, colecionador de vinil. Né? Aí por que eu estou dando esse exemplo? É justamente por causa da questão, o Silas, muito bem colocado, ele perguntou, mas, professor, 10%, pô, 10% a gente pede na loja, o cara dá 10% de desconto para mim, né? Mas 10% faz diferença no IRC? Para um local desse tipo, né, exposição de quadros, faz muita diferença. Por quê? Porque são pessoas que estão no detalhe, né? Por que eu estou falando isso, professor? Porque, então, somente numa exposição
de quadros de artista que eu vou ter essa questão de iluminação, né, de temperatura de cor, ou de IRC? Não, não somente nisso. Toda vez que você tiver algo que você precisa destacar a realidade da cor, né, a vida da cor. E quando você quiser manipular a sensação das pessoas. E quando a sua grande importância não é o consumo. Quando o dinheiro não é tão importante assim, tem casos que o dinheiro não é tão importante assim, vou citar um exemplo para ficar claro, então. Por exemplo, eu me preocupo muito com o IPVA do meu carro. Todo ano eu olho lá e falo, IPVA do meu carro, que dureza. E aí, se eu ganhasse uma Ferrari, eu ia ficar com uma Ferrari no máximo 10 meses, ia vender. Por quê? Porque eu não ia ser capaz de pagar o IPVA da Ferrari, gente. É óbvio assim. Então, para mim, ia fazer muita diferença o IPVA da Ferrari. Para as pessoas que têm Ferrari, elas não estão nem aí com o IPVA. É muito simples para elas, não faz diferença. Tá? Então, eu estou citando esse exemplo por quê? Porque tem casos, por exemplo, esse museu que eu citei, para eles não estão nem aí para a conta de energia. Eles não estão nem aí se a lâmpada está durando muito ou não. Eles estão preocupados o quê? Se as pessoas que estão frequentando o museu estão conseguindo perceber os detalhes, as minúcias, as cores, na sua essência, percebendo o que o artista fez e não o que a minha iluminação está prejudicando, porque a minha iluminação, se não for bem feita, ela vai prejudicar, por exemplo, o índice de reprodução de cores e a temperatura de cor vão prejudicar e muito a questão da obra de arte. Professor, será? Vamos ver de novo. Eu gosto de mostrar, porque essas duas figuras aqui, elas são sensacionais. Tá lá, de novo, ó. Isso aqui é o mesmo ambiente, as mesmas cores, e a única coisa que muda é a iluminação, tá? Colocou dois casos extremos, né? Uma baixa temperatura de cor, que gera um branco quente, que é um branco mais amarelado, mais para o lado aqui das lâmpadas incandescentes, né? A lâmpada incandescente tem essa característica de amarelar, e aqui um branco frio, que é o 6.000 Kelvin, que é como se fosse o super branco, né? Ele leva um branco mais ardido, um branco muito mais claro que o branco, vamos dizer assim. Então, tem o poder, sim, de influenciar, né, no que está sendo visto, tá? Então, é algo relevante, é algo importante. E aí eu coloquei o mesmo exemplo, só para a gente finalizar essa questão, usando o primeiro caso. Eu falei, então vou dar, esse é mais rápido, tá? Esse eu vou dar 2 minutos para a gente resolver. O que é o primeiro caso? Seja uma empresa logística, que é o que a gente acabou de estudar, a gente colocou em ordem, né? De grande porte na região extrema, que possui um galpão de 450 mil metros quadrados, a empresa possui um sistema de iluminação deficiente, determine qual a lâmpada a seguir seria mais adequada para o projeto de iluminação do ambiente, justifique sua resposta. Lembrando, gente, nosso foco lá não é o índice de reprodução de cor, são caixas de papelão. Não é o que está escrito na caixa, porque é uma letra grande e preta, né? Nós já falamos sobre isso. Agora, qual lâmpada seria... nós temos as mesmas 4 lâmpadas. Qual eu escolheria? Qual seria a escolhida? Professor, a temperatura de cor, quando ela é mais baixa, a luz fica mais amarelada. Opaca. Mais amarelada. Ela fica mais amarelada, quanto mais alto, mais branca. A ideia de quente, né? Porque quente no sentido de mais amarelado, mais pro lado do fogo, sabe? E frio, mais branquinha mesmo. Eu usaria L1 nesse caso. Aqui é bem tenso mesmo. A escolha aqui ia ser boa, ia dar briga essa escolha. Boa. Conceitualmente falando, tá no caminho. Porque não tem uma coloração muito amarelada, né? E também a vida útil dela é uma vida útil razoável, né? É o top 2 aí das colocadas. Então, Gabriel, mas eu vejo que no sentido de logística, se você está vendo ganho e você ter 4.000 ou 1.700 não altere nada o seu processo, entendeu? Então você vai estar jogando dinheiro fora, se pensar no conceito de ganho, né, de eficiência. Então, se você não usa
a temperatura de cor para verificar número, nada, então você pode ir no mais baixo, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Né? Bacana, bacana. Só não pode pegar os operadores dormindo nas caixas de papelão. E aí, gente, quem mais? Essa discussão é muito boa, tá? É uma discussão muito boa que foi colocado, né, por ambos, muito relevante, tá? Muito relevante mesmo. Porque aqui, realmente, eu fiz esse exercício para não ter erro, para pessoas não errarem com relação ao do museu. Mas, realmente, eu acho interessante essa questão da... não há nenhuma dessas duas, que essas duas é a disputa do museu, né? Que é as duas que... Lembrando, tá? O L2, desculpa, né? Eu passei pelo L2 e nem expliquei no caso anterior. Vamos lá, só voltar na L2 lá e já... Museu. Por que o museu? Porque, primeiro ponto, sim, índice de reprodução de cor, tá? E temperatura de cor, são as duas mais importantes no museu. Pensando aqui, ó, os detalhes dos quadros, índice de produção de cor. Então, aqui, a maior. Em sequência, temperatura de cor. Aí as duas estão empatadas. Então, como essa aqui é maior, ganhou. 5.600 Kelvin é um valor mágico. Eu não sei quem lembra da aula passada, mas 5.600 dentro da iluminação artificial, é o valor de temperatura de cor que mais aproxima da iluminação natural, que é o sol. Gente, é importante que vocês não tenham dúvida. Qual que é o melhor tipo de iluminação existente? É a natural, tá? O sol, ele consegue reproduzir as cores, tudo da melhor forma possível. E 5.600 é um valor meio assim que mais se aproxima da iluminação do sol, tá? Solar, tá? A luz natural. Então, 5.000, acima de 5.600, a temperatura de cor é alta, dá a impressão do quê? De ser mais vibrante, mas fica mais branco, sabe? Sabe aquele branco mais branco que o branco? Aquela coisa que até às vezes dói a vista? Então, essa é a ideia do super branco, tá? Mas aqui, então, nesse caso, ficaria L2 por causa disso, porque primeiro esse, segundo empatou, mas esse já está melhor, e esses dois aqui não seriam, vamos dizer assim, tão relevantes, porque nesse caso a importância para nós é na arte, é na reprodução da cor, é na questão do ambiente agradável para o museu. Já no próximo caso, é um galpão logístico, né? Esse galpão logístico, eu não tenho nada para reproduzir cor, a caixa pode ser marrom escura, marrom clara, não interfere, não é prioridade para mim. A temperatura de cor, foi boa a colocação, por quê? A temperatura de cor, teoricamente, ela está em terceira na ordem, por quê? A gente colocou aqui, ó, primeiro, rendimento, segundo, vida útil, terceiro, temperatura de cor, quarto, índice de reprodução de cor. Por que isso aqui está em terceiro? Porque ela pode gerar aquela sensação, justamente que foi bem colocada, sensação de sonolência, sensação de mais tranquilo, né? Essa muito baixa aqui, ó. 1.700 é uma luz bem amarelada, ela gera um clima, assim, muito ameno, talvez seria uma palavra boa, é um clima suave, é um clima de relaxamento, tá? A de 4.000, ela já não é de 5.600, que é natural, mas é menos pior. Só que, contudo, todavia, entretanto, ela é a terceira característica mais importante. Ainda considerando que o operador de empilhadeira vai ter uma iluminação artificial dentro do seu cockpit, vamos dizer assim, né? Dentro da sua máquina, você ainda pode considerar mais esse ambiente. Aí você consideraria o quê? O primeiro, que é o rendimento, aonde a L4 tem o maior rendimento, a disputa fica L4 e L1. E segunda característica, a vida útil. Aí a L4 também tem uma melhor característica que a L1. Então a L4 ganha na primeira, na segunda, vamos dizer assim, até perde na terceira, mas ele ganhou na primeira e na segunda. Aí eu ficaria com a L4 considerando esses, né, esses princípios que foram passados, mas a discussão foi muito bacana, foi muito relevante. Eu concordo que é uma discussão saudável.
Oi. Em questão de segurança no trabalho, existe um valor mínimo de temperatura e de cor que começa a afetar a luz do funcionário, que a segurança no trabalho rejeita? Silas, a norma, ela fala de lux. Nós vamos ver isso aí, tá? A norma vai falar da quantidade, normalmente ela bate muito forte, a 8995, ela fala muito em lux, a quantidade de lux necessário de iluminação para a atividade, tá? Ela não bate muito forte, né? Ela não enfatiza muito a questão de temperatura de cor, por exemplo, por mais que a temperatura de cor possa influenciar, sim, por exemplo, na execução de uma tarefa, né? Ela pode influenciar uma pessoa estar mais acomodada, relaxada, ou mais desperta, mais ativa, tá? Mas é um bom comentário. A norma fala que o projeto, fala dos detalhes do projeto, mas fala de forma genérica, não de forma pontual, tanto quanto a questão da iluminância, né, que é medida, que é lux, que aí a norma se apega a números, né, e você tem um equipamento aqui para medir esse valor, né, numérico, mas muito bem colocado, e sim, é algo importante, e sim, acredito que deve ser considerado caso venha acontecer um projeto e alguém de vocês esteja participando, né, desse projeto, tá, é algo realmente relevante, tá? E aqui, durante esse momento, eu acho muito importante o seguinte, eu queria motivar vocês a trabalharmos o quê? Esse conceito, tá? O conceito das 4 características dentro do seu projeto. Ah, professor, mas meu projeto é residencial. Gente, dentro da sua residência, eu queria, sim, motivar vocês para vocês alencarem aí, colocarem em ordem a necessidade. Por exemplo, eu estou na sala de televisão. Na sala de televisão, eu preciso de um ambiente mais aconchegante, um ambiente que reproduza, né, as imagens, ou eu vou precisar de um ambiente que eu tenho que estar ligado, prestando atenção, com cuidado. Eu já vou pôr o contraponto. Na cozinha, onde eu mexo com objetos cortantes, faca, liquidificador e objetos quentes, né? Lá eu vou pôr uma iluminação tranquila, gostosa, aconchegante, uma iluminação para me deixar mais atento, uma iluminação mais viva, né? Mais branco ardido, vamos dizer assim. Tem locais que eu posso focar mais na questão da economia, tem locais que eu posso focar mais na questão da acomodação. Pense, eu gostaria que cada um fizesse para a sua residência aí, do seu projeto, tá? E aí, vai falar assim, tem certo, tem errado? Mais ou menos, tá? Eu tenho como eu questionar, tá bom? Eu vou questionar, vocês vão fazer por cômodos, vão colocar ali o que vocês consideram ideal por cômodo. Deixa eu até anotar, porque eu vou escrever lá no portal Liga, né? Colocar em ordem de importância. Colocar em ordem de importância as 4 características do projeto. E, indo na direção do que o Silas falou, o projeto também, ele vai muito na direção do quê? Do lux, tá? Nós vamos fazer projeto, vamos dimensionar também para atender uma iluminância média, valor de iluminância média, que a norma bate mais forte, tá? Mas essa parte das 4 características, isso você precisa também implementar e colocar no seu projeto, visando uma iluminação mais adequada. Deixa eu ver aqui, Moisés escreveu. Mas daí a L4 sendo menos forte, quanto as outras, não seria melhor uma cor melhor para a melhor atividade do colaborador? Então, a L4, ela tem a temperatura de cor mais baixa, mas isso não quer dizer, nesse caso, que ela vai gerar uma iluminância menor. É meio difícil a gente separar as coisas, né? Como eu estou falando, isso aqui são características da luz.
né? Mas a iluminância a gente não está levando em consideração ainda, a quantidade de lux que ela gera. Claro, se ela for mais alta, ela vai gerar essa questão da sensação mais de despertar. Mas como eu disse, Moisés, na ordem aqui, a primeira característica é rendimento, a segunda é vida útil, a terceira é temperatura de corpo. Na primeira e segunda características mais importantes, a L1 ganhou. A L1 é mais adequada. Na terceira característica, veio a L4 ser mais adequada. Então, nesse contexto, eu escolheria a L1 devido a um conjunto, né? O conjunto da ópera ficou mais adequado. Alessandra, vamos levar como base alguma tabela? Vamos levar a norma, Alessandra. Ou só explicar a forma de que definimos? Ah, tá. Com relação às 4 características, Alessandra, não a parte de lux, vocês vão levar em consideração o que vocês definiram. Da opinião de vocês, o ambiente, a sala de estar, onde fica a televisão, onde fica um puff para sentar para assistir televisão. Lá você quer uma iluminação mais, que a pessoa fique mais assim, ligada, acesa, nos detalhes, tensa. Você quer uma iluminação mais tranquila, mais para ficar descansado. Ou esse ambiente é um ambiente onde eu quero economizar energia na casa, por exemplo. É isso que eu quero que vocês trabalhem a questão do bom senso. Tá? Eu não vou ficar brigando com vocês se vocês definirem que a lavanderia é uma área que a pessoa tem que ficar relaxada. Nós vamos discutir isso, né? Nós vamos conversar. Vai que você gosta de descansar na lavanderia, mas a gente precisa conversar e trocar uma ideia, e a iluminação faz diferença nisso, tá bom? Então, você tem um escritório, qual que é a iluminação para o escritório? Eu tenho um quarto para dormir, né? Um dormitório. Banheiro é uma boa, né? Corredor. Então, eu queria que vocês discutissem essas 4 características e vocês colocassem em ordem de relevância para cada um dos cômodos. São poucos os cômodos da casa, né? Mas eu acho que é, sim, uma discussão relevante, principalmente porque nós estamos falando de residência, mas a ideia de projeto... Lembra, gente, atenção, olho nos meus olhos aqui, olhos nos meus olhos. Gente, nós estamos fazendo um projeto mais simples. Para quê? Para conseguir ver a maior quantidade possível de conceitos e aplicar. Mas vocês estão aprendendo, não é só para fazer com casa. Vocês estão aprendendo para extrapolar para um galpão, extrapolar para uma grande residência, extrapolar para uma escola, extrapolar para outras coisas, entendeu? Nós estamos fazendo agora um projeto menor para conseguirmos atingir o maior número de conceitos e aplicar de forma prática, mas não quer dizer que esses conceitos não sejam válidos para estruturas maiores, pelo contrário, nós estamos tentando exercitar para vocês terem a capacidade de aplicar. Professor, devemos levar em consideração a faixa etária dos moradores da casa? Opa! Vamos lá, então. Respondendo a pergunta do Jonathan, eu vou falar da norma antiga. Ah, professor, vou pular essa parte da aula. Ah, você está de brincadeira comigo, professor. Você vai pular, vai falar da norma antiga? Vou falar da norma antiga e ainda vou aproveitar o gancho do Jonathan, porque o Jonathan acabou de citar um negócio muito relevante que a norma antiga enfatiza e a norma nova está por detrás das definições. Não está claro essa questão, mas está lá também. Alguém levantou a mão, por favor. Acho que foi a Júlia. Alguém pode falar? Não? Achei que alguém tinha levantado a mão. Alguém quer se pronunciar? Não? Então eu vou... Tá. Levantei, não, professor. Então não foi a Júlia, não. Achei que alguém tinha levantado a mão. Então vamos aproveitar o gancho do Jonathan e vamos falar da 5413. Normas, padrão, definições. Maravilha! É isso que vai. Vamos lá. 5413. Essa norma estabelece os valores de luminância médias, tá? Mínimas. Nossa, professor, tá estranho isso aí, não tá? Não soou bem, ó. Meu ouvido não ficou legal essa frase. Média mínima. Então, é um valor médio, né? Que você calcula a média, mas é o mínimo aceitável para uma média de tudo que vai ser medido. É estranho. Você tem que ler mais vezes para você entender, mas é isso. Em serviços para iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino,
esporte, lazer e outras, tá? Então, é uma norma bem genérica. E aí você considera aqui, ó, essa norma ela é vinculada à classe, né? A, B e C, que é a iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples, iluminação geral para a área de trabalho, iluminação adicional para tarefas visuais difíceis, tá? E aí tem essas 3 classes que elas vão variar o quê? Principalmente a iluminância. A iluminância mínima, média, máxima, exigida pela norma, tá? É claro, né, gente? Máximo não faz muito sentido, né? Mas é aqui os 3 patamares aqui que vão ser exigidos. Mas, assim, máximo no sentido, assim, é a média exigida. Então, pode ser que em alguns casos eu preciso desse, em alguns casos eu preciso desse, em alguns casos eu preciso desse como valor mínimo, tá? É isso que ele quer dizer. E aí, ó, vai de 20 lux mínimo até, 20 mil. 20 mil lux. Há uma variação de 1000 vezes. Aqui, ó, desde áreas públicas com arredores escuros até, obviamente, uma mesa de cirurgia, onde o cara está operando o coração de um cliente. É muito detalhe. Eu preciso enxergar muito bem, sem sombra, sem nada, tá? Então, a norma, ela falava desde desse inferior aqui até esse aqui, um range de 1000 vezes de diferença. Muito top, gente. Eu gosto muito dessa norma antiga. Claro que eu gosto da nova, só que a antiga ela é mais clara. Então, agora, aproveitando o gancho do Jonathan. Jonathan, obrigado pelo gancho. E aí vem, ó, o que a norma 54.13 levava em consideração? Para você definir se você vai usar o limite inferior, o limite médio ou o limite superior, você levava em consideração a idade, perfeito, Jonathan, você considerou, a velocidade e precisão. O que é velocidade e precisão? O serviço precisa de precisão? Igual nós acabamos de citar lá o menor, a iluminação pública em regiões desertas. Pô, precisão nenhuma. A iluminação numa mesa de cirurgia ou numa mesa de desenho manual. Pô, muita precisão. Velocidade. As atividades acontecem, né? As caixas passam numa velocidade bem lenta. Não. Por exemplo, o processo, eu conheço um processo de lata, de fabricação de lata. Cara, você nem enxerga as latinhas passando. A velocidade é o quê? Rápida, muito rápida. Então, tem processo que é lento, tem processo que é rápido, e tudo isso faz diferença no quê? E qual será o valor mínimo exigido pela norma? E a refletância do fundo da tarefa, né? Se o fundo da tarefa tem uma refletância baixa, se o fundo da tarefa tem uma refletância alta ou uma refletância intermediária. Refletância, tá? Esse conjunto desses 3 camaradas vai gerar para você escolher se você quer, se você vai definir, na verdade, se o valor que você vai olhar na norma é o inferior, o médio ou o superior. Vamos ver a norma agora, para tentar enxergar. É tanta norma. Essa aqui é a norma nova. Tem a 5419 de SPDA, 5410 de baixa tensão, as NDUs. Cadê o C, querida? 5413 e 5413. Deixa eu ver se tá. Essa aqui é a nova. Essa aqui é a antiga. Só a antiga, tá? Olha lá, iluminância de anteriores, tá? Você vem aqui, ele faz toda uma introdução, ele cita que as outras normas que a gente falou, olha lá, 5382, que é o método de ensaio, e a 5461, que é iluminação e terminologia. Então, olha lá, na aplicação dessa norma é necessário consultar. Então, na verdade, essa norma tinha outras 2 para trabalhar junto, tá? E aqui, a parte de terminologia, tá? Na 5461, que a gente colocou, né, os termos técnicos. E aqui você tem aquela definição que eu falei, essa continha que eu falei, e aqui você já começa a norma, tá?
Aí você tem aqui algumas definições. Aí vamos, por exemplo, numa barbearia. Uma barbearia, você pode ter, na iluminação geral da barbearia, um valor mínimo, um valor intermediário, um valor superior. Isso depende do quê? Qual desses 3 valores vai ser o que eu vou fazer, por exemplo, o laudo, eu vou colocar lá se está dentro ou fora. É 150? É 200? É 300? Qual deles? Eu tenho que vir aqui, ó, e verificar. Qual que é a idade? O pessoal que frequenta lá, principalmente a pessoa que corta o cabelo. É inferior a 40 anos? É entre 40 e 55? É superior a 55 anos? A velocidade, isso é importância? É precisão? É importante? É crítica? Né? Pô, gente, fazer barba, na minha opinião, cortar cabelo é crítico, né? A precisão aqui. E a refletância do fundo pode ser que seja um fundo claro, né? E aí, por exemplo, aqui nesse caso, suponho que vão lá pessoas mais velhas, já deu mais 1, aí precisão também é crítica, mais 1 já deu mais 2. A gente viu que, se você olhar aqui embaixo, você vai ver que mais 2 já é o superior. Então, nesse caso, você tem que usar, por exemplo, a iluminação de 300 lux. Tá? 300 lux, o que é 300 lux? 300 lux é o que eu estou aqui agora. Acabei de medir para vocês 340 lux aqui. Então, uma iluminação adequada para esse local seria a iluminação, por exemplo, que eu estou aqui agora. Já uma biblioteca, tá? Biblioteca. A norma separou em 3 recintos diferentes. Por exemplo, sala de leitura. Por que será que a sala de leitura tem maior os valores? Gente, pelo fato da sala de leitura, normalmente, ela vai estar relacionada ao quê? Um tipo de atividade de ler. Os livros têm letras maiores, menores, mais fracas, mais claras, mais escuras, né? Então, normalmente está associado e já tem aqui um padrão maior de lux exigido, tá? E aí, quanto mais... E aí, quem vai definir se é o 750 ou 300? De novo, eu vou vir aqui e vou verificar. Minha biblioteca não vai entrar ninguém com mais de 40 anos. Eu consigo limitar isso? Eu vou limitar por idade? Não vou conseguir. Velocidade e precisão. Velocidade até que não precisa muito, mas precisão. Você precisa ver os detalhes do livro, né? E aí a refletância do fundo provavelmente vai ser uma refletância alta, né? Que é o fundo ou uma mesa branca, provavelmente. Ou não, né? Se for uma biblioteca com a mesa marrom igual a minha, a refletância é ruim também, tá? E aí ele faz diferenciação, a sala de leitura, faz diferenciação recinto de estantes, tá? E assim por diante. E aí vai, ó. Nossa, tem muita coisa. Deixa eu rodar bastante a norma, escolher um aqui para mostrar. Aqui, vamos lá. Indústrias alimentícias, ó. Rodei e caí no contexto de extrema. Se você quer... Olha lá, trabalho com latas. Olha que coisa mais louca, hein? O exemplo que eu citei. Indústria alimentícia, trabalho com latas. Se você vai ter inspeção de latas, você precisa de 750 a 1.500 lux. Aí tem a selagem, o arranjo de latas e acondicionamento em caixa de papelão. Então tem bastante detalhe, tá, gente? Olha lá, indústria de automóveis, linha de montagem do chassis, tem aqui. Construção de carrocerias e chassis, tem aqui. Acabamento e inspeção, ó, a inspeção final, é a mesma quantidade, 750 a 1.500. Professor, o que seria isso? Gente, estou falando para vocês, acabei de medir aqui para vocês, aqui na minha mesa está dando 350. Imagina o que é 1.500. 1.500 é uma iluminação dedicada, tá? Especial para conseguir fazer uma iluminação desse tipo. Tá bom? Então é assim que você trabalha com a norma antiga. Por que eu falo que eu gosto da norma antiga? Porque a norma antiga, ela leva você a refletir sobre esses detalhes, gente. Esses detalhes que eu acredito ser pertinentes, tá? Você tem que considerar a idade. Não sei quantos de vocês já ouviram falar isso, né? Meu pai que dá risada de mim. Quando eu falo com ele fala assim, Rodrigo, sua visão não está doendo? Eu falei, não, sai fora, pai, eu não vou usar óculos, não. Ele brinca comigo e fala assim, filho, não é questão de vai ou não, a questão é quando. Quando você vai começar a usar óculos? Por quê? Aí ele estava me explicando, né, que hoje existe uma questão que eles falam muito, que é a questão da vista cansada.
uma pessoa que às vezes usa muito a visão, principalmente nós dessa geração nova, que assistimos muita TV, trabalhamos o dia inteiro na frente do computador, usamos essa maldita ferramenta, que é celular, olhando para ela à noite com a luz apagada, a nossa visão vai desgastando mais rapidamente. Então, a gente acaba tendo que usar óculos. Não sei quantos de vocês usam óculos de descanso, por exemplo, para trabalhar no computador. Usam óculos de descanso para assistir televisão. Então, essa questão de idade, com a idade, vai piorando, tá, gente? Então, a idade, sim, faz diferença. Obrigado pela colocação do Jonathan, né? A idade faz diferença, a velocidade de precisão faz diferença, a refletância do fundo, porque vai ajudar ou não a questão da iluminação. Vamos ver o Jonathan aqui agora, de novo. Nesse caso, se quando eu for fazer um projeto residencial, na entrevista devo levar em questão a idade e alguns possíveis hobbies, como leitura, artesanatos. Olha que pergunta bacana do Jonathan, muito bacana. Isso sim, gostei, Jonathan, é isso mesmo. Se você, normalmente, alguns devem estar pensando, nossa, caramba, que exagero. Gente, não é exagero. Muito importante essa consideração, Jonathan, porque seria exagero se a resposta da pessoa fala assim, não. Se a pessoa já começar a ouvir você falando isso, falando de hobby, leitura, artesanato, fala, não, toca o pau aí é exagero. Mas se a pessoa começa a ouvir e fala, nossa, eu gosto de bordar. E as pessoas que gostam de bordar, normalmente são pessoas mais velhas, né? Que também vão ter problema de visão. Então, é uma soma de detalhes que vai causando essa questão, né? Eu gosto de fazer palavra cruzada. É o que você falou. Eu gosto de ler. Muito bem colocado, Jonathan. Existem padrões e padrões de casa, né? Vão existir casas que você vão ter, por exemplo, pessoas que vão querer tudo no básico, tudo no nível normal, e vão ter outras casas que vão ser casas super luxo, né? Vai ter um lugar onde o cara vai fazer o hobby dele, onde ele vai assistir somente a televisão dele, onde ele vai ter um ambiente só para ler livro, um ambiente para ele ficar descansando, relaxando, mas necessariamente não é para dormir, um ambiente onde é o escritório dele, escritório executivo, onde ele vai fazer os desenhos dele, por exemplo, o desenho artístico dele. Então, sim, Jonathan, muito bem colocado, agradeço a colaboração de novo. Sim, em alguns casos, a iluminação faz muita diferença e pode ter certeza que a residência que você projetou para esse cliente, ele vai falar bem ou mal de você de acordo com a iluminação. Provavelmente, se o cara for mais nobre, assim, ele vai querer os quadros dele, de repente, com uma iluminação especial, diferenciada, tá? E isso vai fazer muita diferença. Alguém levantou a mão? Pode falar. Professor, eu fiquei meio na dúvida aqui, duas dúvidas, né? A primeira é, se eu tenho dois pesos que soma um e um que subtrai um, no final eu vou ter, ele desconta, vou considerar só um ou considero isso. Só o peso 2? Não, é isso, desconta. Você faz o somatório. Se tem mais um e menos um, é 1. É mais um, 2, menos 1 dá 1. E na tabela lá que apresentou, como que eu identifico, eu não peguei essa parte, como que identifica o peso em relação a aquelas 3 colunas lá que tem a luminosidade lá, o lux? Se a somatória ficar entre menos 1 e 1, é o valor intermediário. Se a somatória ficar abaixo de menos 1, menos 2 ou menos 3, vai ser o valor inferior. Se a somatória der mais 2 ou mais 3, vai ser o valor superior. É o que está escrito aqui depois, essa conclusão aqui, ó. A característica é determinar o peso de menos 1, ou 0, somar os 3 valores encontrados algebricamente, considerando o sinal, usar a iluminância inferior do grupo quando o valor for igual a menos 2 ou menos 3, a superior quando o valor for mais 2 ou mais 3, e a iluminância média, né, intermediária, de menos 1 a mais 1. Aí, para interpretar isso naquela tabela que foi posta lá, se passou depois, acho que está embaixo desse daí. A norma. Isso, na norma, para a gente interpretar na norma. É isso que eu tive um pouco de dúvida. Se a soma dos pesos deu menos 2 ou menos 3, por exemplo, nesse caso aqui do banheiro, é aqui. Se a soma deu
mais 1, menos 1 ou 0, é esse valor aqui. Se a soma deu mais 2 ou mais 3, é esse valor aqui que você vai considerar. Então, a ordem é, você vai ver, vai avaliar a idade, vai ver qual o peso da idade, se é menos 1 mais 0 mais 1, qual o peso da velocidade de precisão. Por que eles mudaram isso, na minha opinião? Porque isso aqui ele é subjetivo, tá, gente? Existe uma subjetividade. A idade não é subjetivo, mas velocidade e precisão é subjetivo, e refletância do fundo também não é subjetivo. Somente a velocidade e precisão é subjetivo. Então, existe um grau de subjetividade aqui que pode ser questionado. Mas, enfim, mesmo sob essa subjetividade, você vai somar os pesos, né, para essas três, vão dar 3 números. Um número para a idade, um número para a velocidade de precisão, você vai somar. Se esses números deram o valor menos 2 ou menos 3, você vai usar o limite inferior. Se a soma dos 3 números deu menos 1, 0 ou mais 1, você vai usar o limite intermediário. Se a soma deu os números mais 2 ou mais 3, que são os maiores valores possíveis, você vai usar o limite superior. É assim que interpreta. Então... Ô, Rodrigo, perguntando também, quando você faz um projeto, vai vender, faz uma casa, você não sabe quem vai comprar, o que você considera nesse caso? Né? Estou falando de uma casa, ou de um apartamento, alguma coisa assim, como que eu prevejo, né? Não tem uma média? Depende do padrão da casa, né? Vai depender do padrão. A casa de baixo padrão, casa de médio padrão, você trabalha considerando aí, basicamente, a média mesmo. Né? Por exemplo, idade. Você vai considerar aqui o valor médio aqui, né, de idade, vai considerar uma refletância de fundo intermediária e pode considerar até mesmo a velocidade de precisão sem importância aqui, ó. Vai cair no médio. Vai acabar caindo no médio. Tá? E aí, para uma casa de alto padrão, onde você sabe que aí já muda o nível, né? Aí você pode considerar os limites superiores, para você fazer uma iluminação que não vai ser questionada, né? Essa é a questão. Você não vai ser questionado pela iluminação. Ninguém vai reclamar do consumo. Eles vão reclamar de não estar bem iluminado. Mas aqui a norma, ele trata a questão da saúde, da segurança, por exemplo, e da característica humana, né? Porque não é só casa, né? Na verdade, casa é apenas um cenário da norma, porque a norma trata vários cenários diferentes. Então, você precisa considerar que a idade influencia. Quanto mais velho, mais iluminação você vai precisar. Quanto mais velocidade e precisão, mais iluminação você vai precisar. Quanto menos refletância no fundo da tarefa, quanto mais escuro for os objetos do ambiente, principalmente o chão e a mesa que você vai trabalhar, ou só o chão, mais iluminação você vai precisar. Então, a norma, ela fala disso, né? 54.3, ela te conscientiza. Eu gosto dessa norma porque ela também traz conceito. Sacaram o movimento? Beleza. Então, aqui, ó, aí nós temos a norma... Agora nós temos a 8951, olha lá. Essa é a norma atual. Olha lá, iluminação de ambientes de trabalho, parte 1, interiores, né? Inglês. Aí você vem aqui, escopo, parará, introdução, parará. Aí ele vai e fala prefácio nacional. Aqui no prefácio, deixa eu ver se ele cita. Tá. Está citando só a norma. Aqui, ó. Aqui, isso aqui que é importante. Essa norma cancela e substitui a 54.13 e a 53.82. Tá? Então, ela cancela e substitui essas duas normas. Aí vem a introdução, aí coloca aqui o conceito de boa iluminação, que eu já coloquei para vocês, né? E aí fala mais um pouquinho de boa iluminação, bababá. E aí ele fala um pouquinho de escopo, referências normativas, né? Da onde tirar, cita algumas normas, olha que norma bacana. Norma de proteção, de segurança, né?
conta-fogo, ergonomia, tá? Ergonomia, de novo, medidas, né? Método de medidas, especificação, nossa, tem muita coisa. A norma, ela considerou bastante outros detalhes, bastante outras normas, vamos dizer assim, né? Principalmente normas internacionais, né? Até para piscina de natação, para visão, estação de trabalho, house de esporte, né? Salas de esporte, fontes de eletricidade, luz de eletricidade, manutenção. Nossa, a norma considera muita coisa, tá? Aí fala algumas definições, a tarefa visual, área da tarefa, entorno imediato, luminância, e aí vem algumas coisas, definições, e a questão de parede, teto, iluminância recomendada, blá, 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 e aí a iluminância da tarefa, tá? Aí ele fala aqui, ó, iluminância no entorno imediato. Então, ele vai falar a iluminância da tarefa e ele vai falar da iluminância do entorno imediato, que o próprio nome diz, né? É o entorno imediato ao local da tarefa. Aí ele fala um pouquinho de uniformidade, ofuscamento, proteção contra ofuscamento e algumas coisas interessantes aqui, mas bem técnicas mesmo, né? Aí, ó, o Silas perguntou, né, Silas? A norma nova, ela já fala, a norma antiga não falava, a norma nova fala temperatura de cor, tá? Aí, ela cita a reprodução de cor. Cita a parte de luz natural, né, que também tem a ver com reprodução, com a cor. Fala de manutenção, iluminação. E aí, fala um pouquinho de definições. Eu já vou colocar aqui a tabela. Isso, a tabela. Aí você tem a tabela, onde você vai ter lá o tipo de ambiente, a tarefa, a atividade. Aí vocês vão ter todos aqui os tipos, né? De novo, tem a sala para atendimento médico, estufas, fala sala de disjuntores, olha que legal. Sala de disjuntores, depósitos, estoques, câmaras frias, expedição, estação de controle. Isso para quê, ó? Isso para áreas gerais da edificação. Aqui você vai ter uma medida de iluminação média, tá? E aqui, outras duas medidas que a gente vai, tá? Essas duas medidas são um pouquinho mais chatas. Deixa eu ver onde que a norma fala dela aqui, ó. Índice de limite de ofuscamento indicado, tá? Que é essa coluna aqui, que é a parte de ofuscamento, o que atrapalha a sua visão, tá? E também fala do índice de reprodução de cor, né? Em vez de falar IRC, ele fala do índice de reprodução de cor. Não fala da temperatura de cor, mas ele fala do IRC, índice de reprodução de cor, que é o RA. Oi. E quando a gente falando assim em espaço confinado, por exemplo, uma câmera fria, nesse caso aí, qual tipo que a gente leva em consideração de lâmpada, de luminância? Porque dentro ali de uma câmera fria tá uma temperatura alta, né? Baixa, quer dizer, e tem aquela fumacinha saindo ali. Aí, nesse caso, qual tipo que seria melhor usar ali, por exemplo? Vamos até olhar aqui, quer ver? Vamos ver o que essa norma tem, essa palavra, câmera fria. Não. A câmera fria. Tá aí, ó. Vamos ver o que ela fala de câmera fria. Áreas gerais da edificação também. É que a gente acabou de ver, né? Então, depósitos, estoques e câmera fria. Ela fala que ela cita 100 e um índice de reprodução de luz baixo. Ainda coloca 200 lux se forem continuamente ocupados. Então, na verdade, a norma, Fulvio, independente se o ambiente é gelado, no caso de câmera fria, ela vai falar uma iluminação necessária para aquele ambiente. Os dados aqui, na verdade, né, que essa evolução da norma, o Silas comentou bem, né, e aqui ela não tem a temperatura de cor, mas já tem o índice de reprodução de cores. Ela cita um valor mínimo adequado para isso, mas cita também o principal aqui, a iluminância necessária. Não estou conseguindo grifar.
A iluminância, o ponto forte aqui, ó, então a câmera fria ela vai precisar ter no mínimo 100 lux. E se ela for continuamente ocupada, se ela tiver uma movimentação muito grande, todo dia abertura, as pessoas trabalhando lá dentro, aí muda para 200. Ah, bacana, então. Mas Obrigado. aqui a norma fala de muita coisa. É, bacana. Aqui, ó, nós estamos na página 21. Olha o tanto de itens que ela aborda. Se você puder depois mandar no grupo essa... Vou mandar, nós vamos fazer um... Aí aqui já começa os anexos. Aí começa falando entorno imediato, e aí começa a falar alguns outros detalhes, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas o que eu queria, eu vou mandar a norma para vocês, eu quero que vocês, baseado na norma e baseado também no conceito de vocês já comecem a avaliar o projeto de vocês, tá? Já comecem a avaliar o projeto de vocês. Então, o que eu queria fazer por uns minutinhos aqui, só porque também eu tenho que dar tempo para vocês pensarem um pouquinho. Vamos fazer 2 exercícios, tá? 2 exercícios de fixação, tá? Vou pedir para vocês acharem 2 pontos aí da norma, 2 contextos aí da norma, e depois nós vamos gastar um tempinho avaliando um pouquinho o projeto de vocês, tá? Avaliando o projeto de vocês. Então, deixa eu vou parar um pouquinho a gravação, senão fica a gravação gigante.